Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né, à nossa quarta e última aula aqui da disciplina de gestão organizacional, ok? E, né, na realidade, hoje, né, é um dia, é um encontro, né, onde tudo vai se encaixar, tá? É onde você vai ver o PDCA funcionando como uma máquina bem lubrificada. Então vamos entender. Se nas aulas anteriores nós aprendemos a planejar, você lembra disso? Planejar, executar e depois, né, da execução, verificar. Hoje é o grande fechamento, que é a etapa de agir, ok? E não é sobre, né, simplesmente agir por agir. Não. Nós vamos entender de forma prática, tá? Como todos esses elementos que nós vimos nas aulas anteriores e o que vamos ver agora, como que eles funcionam na vida real, ok? E aí, né, é óbvio que no final aqui do nosso encontro, eu vou propor que você, né, na medida do possível, crie um projeto aí, né, envolvendo tudo isso que a gente viu, né, no que se refere ao plano PDCA, ok? Então vamos combinar aqui os nossos objetivos, né? Os nossos objetivos hoje primeiro, objetivo, entender sobre como padronizar melhorias, né? Isso significa que quando algo dá certo, algo deu certo, a gente não deixa isso se perder no tempo. Então a gente, nossa, né, as empresas registram, documentam, né, e tornam, né, aquela melhoria observada no processo em algo que seja parte da rotina da empresa ou da nossa rotina. Né? Então, entender que esse objetivo de padronizar a melhoria entender, né, como que podemos fazer com que um processo que foi positivo, que foi bom para a empresa, se torne algo, né, rotineiro, se torne algo, né, processual, né? Isto é, algo que já vai fazer parte como um novo elemento, né, da rotina aí, né, dos colaboradores da empresa, dos processos da empresa, né, algo que vai ser incorporado no dia a dia. Então nós vamos aprender a criar aí procedimentos, né, que garantam que as coisas boas elas se repitam. O segundo objetivo é entender sobre o registro das lições aprendidas. É como se fosse um diário de bordo. Né? Então, tudo que a empresa aprende dentro do ciclo PDCA, tanto os acertos quanto os erros, eles precisam ser anotados e guardados, armazenados, né, com todo cuidado. É como quando a gente erra uma questão na prova e anota o porquê que a gente errou para que a gente não cometa novamente aquele erro. Então, as lições aprendidas dentro do ciclo PDCA, elas são, né, verdadeiros tesouros, porque é uma bagagem de aprendizado para jornadas futuras, ok? E um outro objetivo do nosso encontro aqui é entender como que dentro do ciclo PDCA são aplicadas aí as ações corretivas. É quando as coisas, né, às vezes não saem como o planejado, e isso não é nenhum problema, né, mas como aplicar as ações corretivas quando algo não sai como planejado. O importante é saber, na realidade, identificar
aonde houve a falha para que seja corrigida a rota, a jornada. Né? É como um GPS que recalcula o caminho quando você pega um desvio errado. Você já deve ter observado isso, né? Às vezes o GPS, né, do carro, a gente coloca o nosso destino, né, onde a gente quer chegar, né? E por algum motivo a gente se distrai, enfim, entra por outro caminho. O que o GPS ele faz? Ele recalcula, né, a rota. Então, quando a gente fala em PDCA, muitas vezes, né, dentro de todo esse processo, né, de melhoria, aplicar, né, as ações corretivas, voltar, né, para a rota certa para que possa ser aí alcançado o objetivo. E o nosso quarto objetivo aqui, eu vou, né, passar aí para você uma missão muito simples, tá? Mais poderosa, para que você possa colocar conceitos que você viu até o momento na prática. Eu vou propor, na realidade, a execução aí de um projeto prático, né? Para você colocar aí a mão, né, na massa de verdade. Na realidade, o objetivo, inclusive, desse projeto é fazer com que você vivencie aí, né, um mini PDCA do início ao fim, né? Que é o planejar, o executar, o verificar e o agir em um projeto aí que você vai escolher. Eu falo que o projeto, a atividade prática, ela é a chance de sentir aí na prática, na vida real, como que todo o ciclo, né, ele funciona de uma forma integrada. Então você vai perceber hoje que o PDCA ele não é linear, ele é um ciclo que se retroalimenta. Então, cada final de uma das etapas, né, é o começo de uma outra etapa, né, é a oportunidade de um aprendizado para a empresa e é um degrau, né, para buscar a melhoria contínua, ok? E o mais importante, no final aqui do nosso encontro, você vai sair não apenas com um conhecimento, né, mais operacional, mais prático do PDCA, mas você vai, né, começar a entender melhor, né, ainda como que isso é aplicado na prática. Agora, nós vamos falar de um conceito chave, importantíssimo para a empresa manter as melhorias conquistadas, que é a padronização. O que significa, Igor, essa padronização? Significa que quando a empresa descobre uma maneira que funciona e funciona bem, então quando a empresa, dentro das ações que acontecem ali, né, na empresa, né, em cima de tudo aquilo que foi planejado, quando ela entende que algo funciona e funciona bem, aquele processo, aquela forma de fazer, aquela atividade, ela não pode se perder. Né? A gente transforma, né, uma ação, a empresa transforma uma ação que está funcionando bem. Então a empresa planejou, executou, analisou e viu que de todo esse processo existem elementos que estão funcionando bem. Para aquilo não se perder, é importante que seja aquele elemento, aquela ação, aquele processo transformado em um padrão, né, em um hábito, em uma nova forma de fazer as coisas dentro da empresa. Vamos trazer agora para o nosso dia a dia? Imagine que você descobriu aí um novo método de estudo, imagine que você descobriu um novo método, uma nova forma de estudar, que fez com que as suas notas melhorassem muito.
O que você faria? Você deixaria, né, para usar esse método só quando você lembrasse dessa forma de estudar? Claro que não. Né? Você iria pegar esse método que você descobriu, iria incorporar, né, na sua rotina de estudo. Na empresa é a mesma coisa. A empresa, junto com os colaboradores, observam que existe ali um processo, né, uma forma que foi criada de fazer algo que é interessante, e aí ela padroniza. Agora, como que funciona a padronização? Tá? A padronização tem 4 passos importantes. O primeiro passo é documentar um novo processo, a nova tarefa. Isso significa criar o que a gente chama de POP, procedimento operacional padrão. Não precisa ser nada muito formal, tá? Na realidade é um checklist. Né? O importante é registrar como fazer aquilo que deu certo. Registrar isso, documentar esse processo, ok? Segundo passo da padronização: comunicar a todos. Mesmo que seja um processo, às vezes, simples, é importante que as pessoas saibam qual será o novo processo, qual será o novo procedimento adotado, né, no dia a dia da empresa. Por quê? Para que todos saibam como agir. Então veja, quando a empresa padroniza algo que deu certo, um processo, uma atividade que deu certo, ela vai documentar aquela forma de fazer, vai documentar num documento chamado procedimento operacional padrão. Então, aquele procedimento, aquele processo operacional vai se tornar padrão, né, na empresa na medida que ele foi, então, documentado. Depois de documentado uma forma de se fazer uma tarefa, depois de documentado um processo criado pela empresa, isso é comunicado, né, para os colaboradores. Por quê? Porque a partir de agora, aquilo virou um padrão, precisa se tornar um hábito, e quem vai colocar aquilo em prática são os colaboradores. Mas para isso, então, dentro da padronização, um outro elemento importante, um outro passo importante é capacitar a equipe. É garantir que todo mundo da empresa entende e sabe executar o novo processo. É mostrar o novo processo, é explicar, é treinar, né, o pessoal. É a mesma coisa de um time aí de futebol. Supondo que foi criada uma nova estratégia de jogo, né? E essa estratégia deu certo. E aí o que vai acontecer? O técnico do time quer que todo mundo saiba executar aquilo. Então ele vai registrar como executar aquela estratégia e vai treinar aí os seus atletas. A empresa é a mesma história. Ela documentou um novo procedimento, ela comunicou a todo mundo dentro da empresa, e aí ela tem que capacitar, treinar o time, ok? E o quarto passo para uma padronização é incorporar aquela nova tarefa, incorporar aquele novo processo à rotina da empresa. Esse é o passo mais importante. A padronização se atende a isso que eu vou te falar. A padronização de algo, a padronização de um processo, a padronização de uma tarefa só funciona quando vira hábito. Isso aí é como escovar os dentes. A gente nem precisa pensar, né? A gente acorda, vai no automático, ok? Dentro da empresa é a mesma história. É importante que os líderes da empresa, na medida que existe aí, né, documentado um novo processo, que já foi comunicado, as pessoas foram
treinadas, né, para executar esse novo processo, é importante incorporar isso no dia a dia. E quem tem a responsabilidade por isso são os líderes dos setores. São os líderes que vão avaliar se aquilo que a empresa quer que se torne um padrão está realmente sendo executado. Exemplo, eu trabalhei numa empresa que o registro de horário do funcionário, que a gente chama de registro de ponto, era feito, né, num equipamento disponível na empresa, aonde o funcionário chegava, né, colocava ali, né, o dedinho para registrar, né, para que o aparelho identificasse, aliás, a digital do funcionário, e assim fosse registrado o horário que aquele funcionário entrou ou saiu da empresa. Então, as empresas têm esse controle, né, de horário. Só que qual era uma dificuldade naquilo? Eram muitos funcionários, né, para poucos equipamentos. Então, o funcionário, às vezes, tinha que chegar muito mais cedo do que o horário de trabalho dele, né, para conseguir, né, a tempo registrar ali o seu momento, né, o seu registro de horário de trabalho. Porque se ele chegasse, supondo, o funcionário que chegava às vezes às 8 horas, porque ele começava a trabalhar às 8 horas, ele iria se atrasar. Porque ele ia pegar uma fila para conseguir registrar, né, o seu horário ali de entrada, porque eram vários funcionários, e no momento que ele fosse registrar, o equipamento iria registrar no momento que ele colocou ali a digital. Então, às vezes ele chegava às 8 horas, mas tinha que pegar uma fila, acabava registrando o horário às 8h10. O que dava a entender, né, a título de registro, que aquele funcionário ele chegou atrasado, mas na realidade não. Ele tinha chegado no horário. E isso era um problema. Era um problema para a empresa, os funcionários reclamavam, achavam ruim aquilo. O que começou a acontecer? A empresa traçou um objetivo, melhorar aquela rotina, melhorar, né, aquela forma de registrar, né, o horário que o funcionário chegava e ia embora da empresa. E, através de pesquisas, encontrou aí um software onde o funcionário, né, ele teria um QR Code. No momento que ele chegasse na empresa, ele deveria, né, pegar o celular dele, mirar, apontar para o QR Code, e pelo celular havia aí um aplicativo que registrava o momento exato que o funcionário estava na empresa. E detalhe, este programa ele trabalhava, né, conectado ao GPS do celular. Então, assim, não adiantava o funcionário, né, querer pegar o celular dele para registrar o momento, né, de chegada dele se ele estivesse na casa, né, saindo da casa dele. Não, na casa do funcionário. Por quê? Porque o programinha, ele pegava a localização do celular e, por consequência, né, o programa identificava se aquele funcionário estava ou não na empresa. Mas aquilo era muito legal, por quê? Resolvia um problema, que eram as filas dos funcionários para registrar aí o horário, né, de entrada e saída. Então, a empresa, né, fez um teste com esse software, viu que era legal, então o funcionário chegava na empresa, tinha um QR Code, ele mirava no QR Code e já registrava ali, né, o momento de chegada e saída. Só que, qual foi o problema? Como era um processo, um procedimento novo, as pessoas, elas tinham a propensão de esquecer. Então elas chegavam na empresa, começavam lá a trabalhar, depois lembravam, nossa, esqueci
de registrar o meu horário de entrada aqui no celular. Deixa eu registrar agora. E aí começou a ficar ruim. Né? Começou a ficar ruim porque, como era algo novo, né, na empresa, os funcionários estavam muitas vezes registrando as suas horas erradas, porque lembravam depois, né, de registrar isso através do celular, e a empresa estava tendo um trabalho enorme em ter que corrigir essas falhas de registro. E aí o que aconteceu? Os líderes de cada setor tiveram a missão, né, de não só, né, comunicar, treinar a todos sobre a importância do registro adequado, do registro adequado da entrada e da saída do funcionário da empresa, mas também os líderes, eles verificavam, né, estavam sempre atentos ali junto às suas equipes, eles estavam verificando se os funcionários não estavam esquecendo, né, de registrar o horário de entrada e saída através do celular. E isso funcionou, porque com a ajuda dos líderes, aquilo se tornou, né, um hábito, quer dizer, um processo novo de usar uma ferramenta nova para registro da jornada de trabalho, né, virou algo, né, padrão, porque foi seguido aí, né, os passos de padronização de um processo, e os líderes, né, contribuíram aí para incorporar aquele novo processo, aquela nova tarefa, aquela nova ferramenta no dia a dia dos funcionários, ok? Agora, nós vamos falar, né, sobre algo, né, nós vamos falar sobre algo que vale ouro dentro do processo PDCA, ok? Que são as lições aprendidas. Lições aprendidas é algo que funciona como uma faculdade. Uma faculdade. Por quê? Lições aprendidas significa tudo aquilo, né, que a gente não só adquiriu de conhecimento, mas também aquilo que a gente viveu de erros, de acertos, de surpresas. Tudo isso, toda essa experiência, ela vira um aprendizado que a empresa leva, né, por toda a vida. E que nós também, né, pessoas, colaboradores, né, as lições aprendidas, nós também, né, levamos aí para toda a vida. Então veja, as lições aprendidas, né, porque todo esse ciclo PDCA, né, nos deixam lições, nos deixam aí coisas boas que a gente vai padronizar, deixa também, né, lições, né, de coisas que deram erradas, né? E aí a gente precisa entender, então, o que significa, quais as categorias que são divididas, né? As lições aprendidas, quais as categorias das lições aprendidas dentro do ciclo PDCA. Tá? A primeira categoria é a categoria daquilo que funcionou bem. Aquilo que funcionou bem. São as coisas, processos, tarefas que deram certo e que a empresa quer repetir. Então, por exemplo, a empresa adotou uma atividade física de 10 minutos dentro da jornada de trabalho do funcionário, e isso fez com que as faltas de funcionário na empresa diminuíssem 10%. Uau! Então, adotar uma atividade física dentro da jornada de trabalho do funcionário é algo que funcionou bem, né? Então, isso é algo que funcionou dentro de um processo e a gente vai, né, adotar, a empresa vai padronizar, colocar aquilo no dia a dia. Uma lição, né, positiva de uma ideia colocada em prática.
Uma outra classificação de lições aprendidas são aquelas coisas que não funcionou. O que não funcionou de todas as ações do nosso plano de ação, né? O que não funcionou. E é aquela coisa que eu já falei para você. Quando a gente fala em identificar aquilo que não funcionou, não é para culpar ninguém, mas sim para aprender com os erros, ok? Então, muitas vezes a empresa ela vai colocar em prática algo que não vai funcionar. Então, por exemplo, a empresa ela quer diminuir os gastos, por exemplo, né? A empresa quer diminuir os gastos, né? Cortando o copinho de cafezinho. Aí no final de um período, viu que aquilo não impactou quase nada na diminuição dos gastos. Quer dizer, foi uma ação que não funcionou bem. E aí fica uma lição valiosa. Não vamos mais ficar preocupado em cortar o copinho do cafezinho, porque a gente viu que esse tipo de corte de gasto, o impacto é quase que zero, né, na diminuição das despesas. Então é importante também, depois que uma ação é colocada em prática, que seja avaliado aquilo que não funcionou. Essa é uma categoria aí de lições aprendidas. Uma outra categoria de lições aprendidas é o que poderia ser melhorado. O que poderia ser melhorado são aquelas coisas, aqueles questionamentos que a empresa faz. E se nós tivéssemos contratado mais funcionários? E se nós tivéssemos diminuído, né, o tempo de trabalho de um determinado grupo de funcionários? Será que eles também não seriam mais produtivos? Enfim, o que pode ser melhorado são aqueles e se a gente fizesse algo. Então, por exemplo, eu não fui bem na prova porque Aliás, eu fui bem na prova, vou até mudar. Eu fui bem na prova, tirei nota 7, tirei a média 7, né? Mas, se eu tivesse começado a estudar uma semana antes, eu poderia ter um melhor desempenho. Então, na realidade, essa categoria, o que pode ser melhorado, é legal porque é analisar uma situação e tentar identificar oportunidades de se fazer diferente de uma próxima vez para conseguir um resultado melhor. E uma outra classificação das lições aprendidas são os insights inesperados. Esses são os mais legais. São aquelas descobertas que a empresa faz durante um processo. Então, na medida que a empresa coloca aí um plano em ação, no dia a dia, a empresa, junto com os colaboradores, pode ter ideias, insights, que não estavam planejados. É a descoberta de algo fora do que estava planejado, fora do que estava estabelecido. Isso é muito legal. Às vezes a empresa vai fazer algo que ela planejou, óbvio, aquilo está dando certo, mas de repente vem uma ideia de algum funcionário ou de um grupo de funcionários para fazer aquela ação, aquele processo melhor ainda. Melhor ainda. O importante aqui é que as lições aprendidas elas precisam ser registradas. Tudo precisa ser colocado em sistemas de computadores ou planilhas. É importante que a empresa, dentro de todas as suas tarefas e processos, é importante que tenha mecanismos, ferramentas para registrar o que deu certo, o que não deu certo, os insights, o que pode melhorar. Tudo isso é importante
até para que, num momento adequado, os colaboradores se reúnam e analisem aquelas lições aprendidas, né, para planos futuros ou até mesmo para ações corretivas, ok? Inclusive agora nós vamos falar de algo que todo mundo precisa saber lidar, que toda empresa precisa saber lidar, né, que é a ação corretiva, né, quando as coisas não saem como o planejado. Então, a ação corretiva, ela não é falar sobre fracasso, é sobre inteligência e resiliência, porque a ação corretiva, nós estamos falando aqui sobre a capacidade de reconhecer que algo não deu certo, entender o porquê aquilo não deu certo e fazer os ajustes necessários. Imagina você como um piloto aí, né, um piloto de uma corrida. Né? Se durante a prova você percebe que o carro está fazendo um barulho estranho, né, e aí você, né, continua, né, e aí esse barulho ele intensifica, né, o que você vai fazer? Você vai parar, né, no box lá da corrida, né, para que seja identificado o problema e fazer o conserto. A ação corretiva é exatamente sobre isso. Né? É ajustar o que não está funcionando. Então, às vezes a empresa planejou e está executando uma ação que não está dando resultado. E aí, né, é necessário fazer uma ação corretiva. Ah, então a empresa fracassou no plano? A empresa fracassou na ação? Não. Às vezes, né, quando eu falo não fracassou na ação, não fracassou no plano como um todo. Na realidade, às vezes, de tudo aquilo que a empresa planejou, de todas as ações que ela está colocando em prática, um ou outro ponto não está legal. E aí se faz necessário ação corretiva. Não significa fracasso, como eu disse há pouco. É sobre inteligência e resiliência. Agora, para que seja realizada uma ação corretiva dentro de um processo, é fundamental, né, 4 passos ou 4 elementos. Primeiro, identificar a causa do insucesso. Aqui nós vamos voltar naquelas ferramentas de análise. Né? Você lembra lá dos 5 porquês? Que é questionar por que aquilo não está dando certo. Na medida que eu questiono, identifico a causa do insucesso, a causa raiz do problema, eu vou fazer o que deve ser feito para corrigir aquele problema. Tá? Outro ponto importante aí, né, para uma ação corretiva, além de identificar a causa do insucesso, o segundo passo, o segundo elemento é repensar o planejamento inicial. Porque com as causas identificadas é a hora de revisitar o planejamento original. Onde a gente pode ajustar o que a gente planejou que era irreal, que não dava, que a gente viu agora que não dava para ser colocado em prática. O que nós não levamos em consideração no nosso planejamento que levou ao insucesso. Esse é um ponto importante para uma ação corretiva. E um terceiro passo na ação corretiva é implementar os ajustes. Aqui é a hora da ação. Então, baseado nas análises referente ao problema, é o momento de ajustar os prazos, modificar a forma que está fazendo uma tarefa, realocar, mudar pessoas, às vezes, de setores, buscar novos recursos, ok? E o quarto passo aí da ação corretiva, muitas vezes já se conecta a reiniciar o ciclo PDCA. Essa é a parte muito interessante da ação corretiva. A ação corretiva, ela não é o fim, é um novo começo. Às vezes algo não está dando certo, a gente vai identificar as causas do insucesso e repensar o plano inicial.
mas agora buscando fazer de uma forma diferente. Né? Então, a ação corretiva ela é muito interessante porque ela faz com que a empresa, faz com que nós, nos nossos planos, né, possamos aí, né, recalcular as rotas, fazer os ajustes necessários para chegar no objetivo final, ok? Agora a gente chega, né, num dos conceitos mais importantes então de todo o ciclo do PDCA, que é o fechamento do ciclo. Mas, veja, fechar o ciclo não significa acabar, significa, na realidade, completar uma volta para começar outra ainda melhor. Então, veja, o PDCA é como uma roda gigante que nunca para de girar. Cada volta completa nos leva a um patamar mais alto, né? Com mais conhecimento, com mais experiência e com melhores resultados. Então vamos entender aqui isso em 4 ideias-chave, ok? Primeiro, o PDCA ele é contínuo e iterativo. Iterativo significa que se repete, mas cada repetição é melhor que a anterior. É como um game, onde você passa de fase, mas sempre há uma fase seguinte para conquistar. A melhoria ela nunca termina, sempre há algo para otimizar, algo para aperfeiçoar. Segundo, o PDCA é algo que é contínuo, como eu disse, né? E ele serve, né, para cada vez mais consolidar as melhorias dentro da empresa. Tudo que a gente aprendeu, né, tudo aquilo que deu certo, né, que precisa ser incorporado ao dia a dia, né, tudo isso, né, faz com que esse ciclo repetido várias vezes faz com que a empresa consolide as melhorias. E um outro ponto importante, quando a gente fala do ciclo PDCA, é que esse ciclo que é contínuo, ele ajuda a empresa, então, a identificar sempre novas oportunidades. Porque cada ciclo né, completado nos abre os olhos aí para as novas possibilidades. Então, quando resolvemos um problema, naturalmente enxergamos outros problemas que estavam escondidos. Quando a gente identifica uma oportunidade, aproveita aquela oportunidade, logo a gente vai buscar, né, e vai visualizar uma outra oportunidade, ok? E um quarto elemento importante aqui do ciclo é que ele ajuda, então, a manter a cultura, a vibe da melhoria. Isso é o mais valioso. O PDCA, ele não é só uma ferramenta. O PDCA, planejamento, ação, checagem, aliás, planejamento, execução, checagem e ação, esse ciclo não é só uma ferramenta, é uma mentalidade, uma forma da empresa encarar, né, os processos de uma forma diferente. É onde a empresa, ou até mesmo nós, sempre estamos nos questionando como podemos fazer algo melhor. Então, veja, quero até dar um exemplo para você, né, entender perfeitamente. Pensa no PDCA, então, como a evolução dos smartphones. Cada novo modelo é um ciclo PDCA completo. Eles pegam o que deu certo em um modelo e usam, né, num outro modelo. Então, cada modelo é um ciclo PDCA completo. Então, aquilo que deu certo no modelo anterior, eu vou padronizar, né? A empresa do smartphone vai aprender com os erros, né? Fazer ações corretivas, né? Identificar oportunidades de melhoria e um novo modelo surge. E aí esse novo modelo é um outro ciclo. A empresa ela vai avaliar o que foi legal no modelo
mais recente, aprender com os erros, fazer as ações corretivas, padronizar aquilo que foi bom, né, e lançar um novo modelo. Os celulares, você pode ver, ele não para de evoluir. O mesmo vale para as empresas. Cada ciclo torna, né, a empresa uma versão melhor, ok? E agora a gente chega então, né, na reta final aqui do nosso encontro, onde eu vou deixar para você buscar fazer um momento mais adequado um mini projeto para você buscar colocar em prática esses conceitos aí que a gente viu. Esse mini projeto, na realidade, é onde você vai buscar vivenciar, né, de próprio punho, um ciclo completo aí de PDCA, né? E o mais legal, você vai escolher aí um tema que mais fizer sentido aí para você. Então você vai identificar, por exemplo, algo que você acredita que pode ser melhorado na sua vida pessoal. Então, por exemplo, eu preciso fazer mais exercícios. Legal, vamos colocar, o PDCA em prática, para você, evoluir nesse quesito, fazer exercícios, com mais regularidade, ok? Você vai ficar aí com essa atividade, vai estar disponível também para download os slides, para que você depois possa buscar fazer, mas como você já entendeu, nós estamos aqui na nossa quarta aula da disciplina, mas como você já entendeu, todo fim é um novo começo, no PDCA. E antes da gente se despedir aqui, eu quero fazer uma revisão rápida de tudo que a gente conquistou junto. Durante essas 4 aulas, você aprendeu, não apenas conceitos, mas uma nova forma de pensar e agir. Desde a compreensão do ciclo PDCA até a aplicação prática das ferramentas como SMART, 5W2H, KPIs, e análise de causas, tudo isso faz parte agora do seu kit de ferramenta como pessoa, como profissional. O mais importante, tudo que você aprendeu aqui é totalmente aplicável no seu dia a dia profissional, no seu dia a dia pessoal, seja aí no primeiro emprego, no primeiro estágio, na faculdade, na escola, seja em empreendimento próprio, o PDCA, você pode ter certeza, vai ser um diferencial incrível na sua carreira. Muito bom estar contigo até o momento e nos vemos em breve. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!